Fala, Fogão! Depois dessa derrota do Botafogo para a equipe do Red Bull Bragantino, 2-1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Emiliano Dias, na sua coletiva pós-jogo, disse que, na visão dele, ele enxerga um saldo mais positivo do que negativo em relação a essa primeira partida sob comando da comissão técnica. Naturalmente, esse saldo positivo não quer dizer que ele está satisfeito com o resultado. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Ele simplesmente destacou isso porque ele enxergou que os jogadores já nessa primeira partida, mesmo com pouco tempo de trabalho, foram apenas 4 dias de trabalho até esse jogo com a nova comissão técnica, os jogadores já conseguiram implementar algumas das coisas que foram treinadas. Então, para ele, isso dá um saldo mais positivo do que negativo, embora, logicamente, ele tenha lamentado o resultado. Um outro ponto que eu quero comentar aqui para você, além dessas declarações do Emiliano Dias na coletiva pós-jogo, é a revolta do Canu na entrevista que ele deu logo assim que acabou a partida na beira do gramado. Ele se revoltou com a falta de critério que tem acontecido em todas as partidas. Você tem lances idênticos muitas vezes, que em certa partida é marcado e em outra partida não é marcado. E eu vou comentar essa situação também num caso que envolve o mesmo árbitro em outra partida do Botafogo, que ele não marcou a penalidade a favor do Botafogo, mas dessa vez resolveu marcar contra. Vou comentar isso também para você. Outro ponto aqui que eu vou destacar é justamente a declaração do Marco Agostini, vice-presidente de futebol, que disse que para dar respaldo para essa comissão técnica, mais uma vez o Botafogo vai fazer uma reclamação junto à CBF, buscando entender que critérios são esses e se existem esses critérios em relação à arbitragem. Porque realmente, critério de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro tem sido um Deus nos acuda. Para várias equipes, não é exclusivo com o Botafogo. Claro que a gente fica mais atento a tudo que acontece em relação ao Botafogo, mas todas as equipes, em algum momento, já sofreram com essa falta de critério da arbitragem. Tem sido realmente um grande problema. Para fechar, eu quero comentar com você que o Jonas, volante, ex-Flamengo, Ponte Preta, Curitiba, e que trabalhou com Ramon Dias no Al Ittihad da Arábia Saudita, é esperado nessa terça-feira no Rio de Janeiro para poder assinar o seu contrato até o fim do Campeonato Brasileiro com opção de renovação. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você não for inscrito no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a meta de 2.500 inscritos. A gente está quase alcançando a marca de 2.000 inscritos, então se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui nesse vídeo é justamente a contratação do Jonas, volante ex-Flamengo, Ponte Preta, Curitiba, que foi treinado pelo Ramon Dias no Al Ittihad da Arábia Saudita. Volante, inclusive, é uma indicação do treinador, que deve ver no jogador o seu homem de confiança dentro do campo de jogo. Naturalmente, a gente pode imaginar que o Jonas está chegando para ser titular, sendo ele um pedido do Ramon Dias. Claro que se você perguntar para a grande maioria da torcida do Botafogo se volante seria prioridade, 99,9%, se não todo mundo, vai dizer que volante não seria uma prioridade nesse momento. Até porque a grande dificuldade do Botafogo nas partidas é balançar as redes do adversário. Então seria mais interessante contratar um extremo, um meio de criação, um atacante, justamente para a gente poder ter mais alternativas para poder construir melhor as nossas jogadas. Agora é aquela história. O Ramon Dias e a sua comissão técnica identificaram essa carência, que no ponto de vista deles vai ser fundamental corrigir para que o Botafogo possa desempenhar um melhor futebol, ser mais competitivo. Então, como torcedor nesse momento, cabe a nós acreditar que com o tempo e trabalho dessa nova comissão técnica, o Botafogo vai começar a apresentar um melhor futebol. A respeito do tipo de contrato do Jonas com o Botafogo, esse contrato vai ter uma duração até o fim do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação. Tomara que a diretoria do Botafogo não cometa o mesmo erro que havia cometido, por exemplo, com o Diego Souza e com o Cícero, colocando renovações automáticas no contrato. Tomara que não cometa o mesmo erro, porque senão é burrice total. A gente não sabe como é que o jogador vai desempenhar aqui no Botafogo. Não dá pra gente simplesmente oferecer um contrato e já garantir a renovação desse contrato ao fim do vínculo. Se alcançar 10 partidas, 8 partidas, 12 partidas, não dá pra ser assim. O cara tem que vir, tem que jogar. Foi bem? Ok, a gente senta e conversa. Um outro ponto que eu quero destacar aqui pra você é justamente que o Botafogo mais uma vez vai protocolar uma reclamação junto à CBF por conta dos seguidos erros de arbitragem contra o Botafogo.
Claro que tem várias equipes sendo prejudicadas, essa questão do critério de arbitragem está muito ruim nesse Campeonato Brasileiro. Muitas vezes lances muito parecidos, praticamente idênticos, acontecem em diferentes partidas, sendo que numa é marcado alguma coisa e na outra não é marcado nada, e muitas vezes pelo mesmo árbitro. Caso aqui, por exemplo, desse árbitro que apitou Botafogo e Red Bull Bragantino, que contra o Palmeiras, no primeiro turno, aquela partida que o Botafogo venceu com um pênalti defendido pelo Cavalieri no fim da partida, naquele jogo teve um lance envolvendo o Jailson, goleiro do Palmeiras, e o zagueiro dele, se não me falha a memória, o Luan, que estava com o braço bem esticado aqui na frente do corpo, o Jailson saiu dando um soco na bola, aquela bola pega na mão do jogador do Palmeiras, e o árbitro, que era o mesmo árbitro dessa partida, Botafogo e Red Bull Bragantino, nada marcou, considerou um lance totalmente normal. Já nesse jogo de ontem, contra a equipe de Bragança Paulista, ele foi lá e assinalou a penalidade sem qualquer dúvida. Essa é a grande realidade dos fatos. Ele até foi no VAR, porque o VAR falou, olha, revisa, talvez não tenha sido nada. Mas na visão do árbitro, já na primeira marcação, ele entendeu que aquele lance do Benevenuto, que afastou a bola e ela pega na mão do Canu, foi pênalti sem sombra de dúvida. Ou seja, critérios completamente diferentes. É o mesmo árbitro, são lances em que a bola vem de um jogador do mesmo time, num jogo ele nada marca, segue o jogo, no outro ele vai lá e marca com convicção. E é exatamente disso que o Botafogo vai reclamar na CBF. E foi exatamente isso que o Canu reclamou na saída do jogo, quando ele deu a entrevista, dizendo que falta critério, não tem critério algum, porque realmente o jogador está a meio metro dele, 1 metro de distância que seja, não tem como você ter tempo de reação para tirar sua mão da trajetória da bola, aquilo ali é só reflexo puro, a bola bate na mão, você faz um reflexo de tirada da mão. Agora não tem como naquela curta distância você conseguir reagir a tempo de tirar a sua mão da trajetória. É simplesmente impossível. O Canu teria que ser um robô, uma máquina, para conseguir perceber que a bola vinha naquela curta distância direto na mão dele. E o árbitro marcou nessa ocasião sem qualquer dúvida, sem ter sombra de dúvida de que era pênalti. Mas o mesmo árbitro não marcou quando foi naquele jogo contra o Palmeiras. Claro que a gente vai ter aqui uma série de exemplos, tanto envolvendo jogos do Botafogo, quanto envolvendo jogos de outras equipes. Mas essa questão do critério está pegando muito nesse Campeonato Brasileiro. Independente da equipe que está dentro de campo, em vários momentos, você percebe que os árbitros não têm um critério bem definido. Eles não seguem uma linha só. Cada um pensa de um jeito. E a regra não pode ser aplicada dessa maneira. Você tem que ter um critério padrão para todo mundo ser avaliado em todas as partidas. Todos os lances, sem exceção, sejam vistos e analisados, decididos da mesma maneira, sob a mesma ótica, o mesmo princípio. Tudo bem, são pessoas diferentes, têm lances interpretativos, mas a realidade dos fatos é que a CBF e também a FIFA não estão contribuindo para facilitar a arbitragem. E a gente que não tem uma arbitragem profissional, porque os árbitros aqui no país e em vários outros países não vivem disso, eles têm outras profissões e fazem da arbitragem uma renda complementar, ou seja, são amadores. A gente tem amador apitando um jogo profissional. Tá errado desde aí. Mas quando a gente vê a falta de critério, isso prejudica ainda mais. Se a gente já tem uma arbitragem que não é positiva, imagina com cada um interpretando a regra da sua maneira. E o Botafogo, então, vai fazer esse protocolo na CBF mais uma vez. É a terceira vez que vai fazer isso. Mas se a gente for muito honesto, a gente sabe bem, isso acaba não levando nada a lugar nenhum. O Canu tá certo em expor, em externar a sua revolta com o lance. A torcida do Botafogo ficou também muito revoltada com esse lance, porque a gente tem esses parâmetros. É você chegar na CBF e falar, não dá para ser assim. E a CBF vai cagar e andar, conforme tem feito para tantas reclamações de outras equipes também, que têm feito a mesma coisa que o Botafogo vai fazer nessa ocasião. Agora, falando a respeito da coletiva pós-jogo do Emiliano Dias, eu quero destacar alguns pontos aqui para você, porque são comentários importantes do nosso auxiliar técnico. Ele começou destacando que o Botafogo teve 35, 40 minutos muito positivos, que foi justamente aquilo que a gente viu na primeira etapa. Um time que subiu suas linhas, pressionou o adversário lá no campo de ataque, roubou algumas bolas inclusive no campo de ataque, mas faltando sempre aquele capricho na troca de passes para poder construir alguma jogada. O Botafogo roubava essa bola, mas não conseguia dar sequência, chegando com perigo na meta do Red Bull Bragantino. Mas ainda assim, um time com uma postura diferente, uma postura que foi muito trabalhada no decorrer dessa semana, nesses primeiros dias de treinamento com a nova comissão técnica.
Agora, claro, não dá pra gente esperar uma mudança tão drástica da água pro vinho. Achar que com 4 dias de treinamento, a equipe do Botafogo, que não vem jogando bem há muito tempo, vai começar a ser uma máquina de futebol. Não dá pra gente esperar isso. Dá sim pra gente observar. Realmente, concordo com o Emiliano Dias. O primeiro tempo, positivo. A gente teve ali um time com mais disposição, com mais entrega, com mais intensidade. Essa é a mudança mais simples de você implementar. Porque não depende de ideias de jogo, de tática, de estratégia. Depende de você colocar na cabeça dos jogadores uma dinâmica de jogo diferente. Agora, naturalmente, você precisa de tempo para trabalhar. E isso também foi comentado pelo Emiliano Dias, que o Botafogo tem que ter tempo para trabalhar, que o trabalho vai começar a apresentar algum resultado à medida que a gente for fazendo esse trabalho com o tempo, evoluindo, mas ele também reconheceu que o Botafogo não tem tanto tempo assim, que na verdade o Botafogo não tem tempo, que a gente precisa de resultados para ontem. E isso, naturalmente, é um desafio a mais. Não é à toa que ele fala sobre a mudança de mentalidade, ganho de confiança, trabalhar essa força mental com os jogadores. Porque quando você tem uma situação como essa que o Botafogo se encontra, é natural que possa acontecer um abatimento nos atletas. A gente faz um trabalho duro, se dedica durante a semana, vai para a partida, não consegue o resultado. Isso naturalmente pode causar um abatimento generalizado no elenco. E se a situação do Botafogo já é difícil, imagina um abatimento generalizado. Alguns torcedores, inclusive, já estão até jogando a toalha, já estão dizendo que o Botafogo já caiu. Eu prefiro acreditar que ainda há tempo para a gente se salvar. Mas para que isso aconteça, esse trabalho da comissão técnica, que foi destacado, essa necessidade de evolução pelo Emiliano Dias, precisa começar a surtir efeitos. A gente não vai ter partidas durante a semana durante algum tempo, vai conseguir fazer várias sessões de treinamento e o Botafogo tem que evoluir para ontem. E o Emiliano Dias, na sua coletiva, também destacou essa necessidade da evolução, o que é muito importante. A comissão técnica está muito ciente da necessidade que a gente tem de evoluir em diversos aspectos do nosso jogo. Só assim o Botafogo vai começar a fazer frente e começar a vencer os seus jogos. São 3 vitórias em 20 partidas. O desempenho até aqui é muito ruim. É desempenho de um time que vai cair para a segunda divisão. Não tem como a gente negar isso. Então é fundamental que essa comissão técnica, nas palavras do Emiliano Dias na coletiva pós-jogo, ele demonstrou isso, além de conseguir fazer esse time evoluir na parte tática, na parte de estratégia, de ideias de jogo, também tem que fazer esse trabalho de força mental, de ganho de confiança. Isso é muito importante para que o Botafogo consiga passar aquilo que é treinado para o campo de jogo. E mesmo que sofra um gol, por exemplo, dentro da partida, e o Emiliano Dias comentou sobre isso, que o Botafogo sentiu o gol do Red Bull Bragantino, isso ficou muito evidente porque logo na sequência a gente quase sofreu o gol da virada, o Botafogo precisa recuperar essa força mental. Nesse momento de grande dificuldade, a gente tendo um elenco jovem, é fundamental força mental. Trabalhar esse lado psicológico com os atletas para que a gente possa sair dessa situação. Caso contrário, qualquer coisa adversa que acontecer dentro de uma partida do Botafogo, a gente vai ver a equipe arriar os 4 pneus e ficar entregue. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. A situação já é dramática. Se a gente simplesmente arriar os 4 pneus porque tomou um gol, aí a coisa realmente fica muito, mas muito mais complicada. De modo geral, eu falo pra você que eu entendo o Emiliano Dias quando ele fala que viu mais coisas positivas do que negativas. Naturalmente, ele está querendo destacar aqui que tem pouco tempo de trabalho. E com o passar do tempo, fazendo esse trabalho, evoluindo dentro desse trabalho, a gente pode ver algo mais diferente à frente. Agora, nesse momento em que o Botafogo não tem tempo para ficar aguardando tudo evoluir conforme seria o mais desejável, é fundamental que Ramon Dias, Emiliano Dias, Osmar Ferreira, Jorge Pidal, todos os analistas de desempenho, todo o grupo de jogadores, todos se concentrem no básico. E o básico nesse momento é vencer as partidas, que seja por 1-0. A gente precisa da vitória, independente de qualquer coisa. A coletiva pós-jogo do Emiliano Dias foi bem esclarecedora, tá? Ele deixou bem claro que confia nos atletas, que vai buscar trabalhar esse lado de ganho de confiança com os jogadores, que essa confiança se recupera nos treinamentos e também à medida que você alcança os resultados. E a gente precisa ver evolução. Então a gente precisa, nesse momento, dar tempo ao tempo, por mais que o Botafogo não tenha tempo para gastar. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de tudo que aconteceu, tá, nessa partida contra o Red Bull Bragantino, dessa falta de critério da arbitragem, que em certas partidas marca uma coisa, na outra o mesmo lance, muito parecido, não é marcado? Deixe seu comentário aqui embaixo.
A sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, peço mais uma vez que se inscreva se não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos aqui no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.